Olá, tudo bem com vocês? E hoje vamos ao Notícia do Mundo Cristão. Informe-se já, povo de Deus. E a primeira notícia do dia, queridos, é sobre o clamor em hospital por cantor baleado leva 9 pessoas a se entregarem a Jesus. Confira só a notícia. Amigos e familiares do cantor Elion Sóstenes se reuniram no estacionamento do hospital onde ele está internado para realizar um culto em clamor a Deus por sua recuperação. Ele foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto na madrugada da última segunda-feira, 8 de julho. Dezenas de pessoas se juntaram no estacionamento do Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para clamar a Deus por sua recuperação. Segundo informações do portal G1, os investigadores da 62ª DP em Bariê já têm um suspeito, Natalício Santos Sardinha, conhecido como Bola, está sendo procurado. Elion Sóstenes trabalhava como motorista de aplicativo no momento em que foi alvejado. Ele foi baleado na cabeça e no pescoço e foi socorrido por policiais militares que o encontraram caído ao lado do carro. Oculta intercessão pela recuperação de Sóstenes resultou na reconciliação de 9 pessoas. Deus transforma o mal em bênção. Realmente, né, queridas? Não é só o Elion vai ficar curado, essas vidas aqui também serão curadas, disse o pastor Nelson Santos, que é sogro do cantor. Nas redes sociais, a esposa de Elion vem relatando os sinais de melhora clínica. Ontem, ao conversar com ele sobre a nossa filha, saiu uma lágrima dos olhos do meu príncipe. E hoje, conversando com ele sobre o culto que fizemos no estacionamento do hospital ontem à noite e que alguns amigos voltaram para o caminho do Senhor Jesus, de forma inacreditável ele apertou minha mão por alguns segundos e depois parou. Uns vão dizer que foram só espasmos musculares, mas eu sei que não foi, e sei em quem eu tenho crido. E sei também que Jesus está transformando o mal em bênção, escreveu Mariana em sua página no Facebook na última quarta-feira, 10 de julho. Já na última sexta, ela afirmou que os médicos constataram melhoras clínicas relevantes. Elion está evoluindo bem. Segundo a médica de plantão, hoje de manhã foi feita a tomografia e constatou que o edema continua diminuindo e a pressão intracraniana está estabilizando aos poucos. Noradrenalina está a 4 ml. O prognóstico agora é esperar ele reagir. Eu acredito no milagre, relatou. E nós também, né, povo de Deus, vamos estar aí intercedendo pelo nosso irmão e ele irá se recuperar, em nome de Jesus. Olha que tremendo, o nosso presidente sempre próximo aos nossos líderes religiosos. Bolsonaro faz live com Valdemiro e repudia perseguição a cristãos em países islâmicos. O líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, Valdemiro Santiago, visitou o presidente Jair Bolsonaro na sexta-feira, 12 de julho, no Palácio do Planalto. Durante o encontro, o mandatário realizou uma live em suas redes sociais e falou sobre a perseguição religiosa a cristãos em países muçulmanos e defendeu a liberdade de imprensa no Brasil. Santiago, auto-intitulado apóstolo, foi acompanhado do deputado federal José Olímpio e apresentou Bolsonaro com um chapéu de vaqueiro de sua grife particular e falou sobre o desejo de ver o Brasil avançando ao máximo de seu potencial sob a administração atual. Em outro trecho, Bolsonaro comentou sobre a postura da imprensa em relação a seu governo e afirmou que realiza uma leitura dinâmica dos jornais para evitar ficar mal-humorado e citou uma manchete do jornal O Globo como exemplo. Para vocês verem como a mídia leva para um lado ou para o outro, conduz como é que eles querem que o povo pense. Brasil volta com islâmicos sobre direitos sexuais. Olha a manchete aqui. Poderia inverter a matéria, não é? Islâmicos votam com o Brasil
ou com Bolsonaro nas questões sexuais, afirmou, sugerindo que houve uma tentativa de polemizar, já que a cultura islâmica é amplamente mais restritiva nessa área. Em seguida, Bolsonaro mencionou questões relacionadas à liberdade religiosa e teceu críticas ao tratamento dado às mulheres nos países islâmicos, mas ponderou que há um ponto de convergência com muçulmanos em relação ao tema sexo. Eles têm sua religião lá, tá certo? Eu aceito qualquer religião aqui, desde que no país deles aceitem a nossa também. Esse negócio de exterminar cristão por aí não conta com nosso apoio, obviamente. Agora, quando fala de ideologia de gênero, o pessoal dessa religião pensa da mesma maneira que nós, comentou o presidente, frisando que o ponto de convergência envolve a questão de ideologia de gênero. Bolsonaro reiterou o respeito pelas mulheres. A mulher, nós sabemos que em alguns países do norte da África, com a maioria dos muçulmanos, é um ser que está ali para proporcionar prazer para o homem e não tem direito nenhum, afirmou, pontuando uma diferença de pensamento com a cultura islâmica. Valdemiro Santiago comentou com um tom de brincadeira que desde a eleição de Bolsonaro ele tem apanhado menos na imprensa para fazer o que o Senhor fez, deixar sua liberdade, colocar sua vida para apanhar todos os dias. Eu reclamava que eu apanhava demais. Aí mostrei para minha esposa. Depois que Bolsonaro virou presidente, agora eu vi que não apanhava, disse o líder da Igreja Mundial. A gente trabalha pela liberdade de imprensa, não vai ter nenhum decreto meu regulamentado o marco civil da internet. Acho até que tem coisa errada lá, para tirar a possibilidade de alguém que pense diferente de mim, bem diferente, queira censurar a mídia a partir de 2023, disse Bolsonaro, referindo-se ao fim de seu mandato e à possibilidade de ser substituído por um opositor. É isso aí, bênçãos. Nosso presidente realmente tem que impor os nossos direitos e a liberdade cristã e ao respeito ao nosso povo. Daniel Souza, único filho biológico do pastor Anderson, quebra silêncio e fala em justiça. O único filho biológico do pastor Anderson do Carmo, assassinado no dia 16 de junho, usou as redes sociais para desabafar e pedir justiça em relação ao crime que o deixou órfão. Daniel Souza, 21 anos, diz acreditar que a verdade sempre será descoberta. O jovem filho de Flor de Lis e Anderson do Carmo afirma em sua publicação que ainda não assimilou os fatos e não consegue enxergar porque alguém tramaria para matá-lo. Meu pai, está sendo difícil cada dia que passa pensar em você e saber que não está mais aqui. Também não sei o porquê fizeram isso com você, de uma forma cruel. Não consigo acreditar o porquê fizeram isso. Destruíram nossa família, nossa história, acabaram com tudo que construiu, escreveu Daniel em sua conta no Instagram. Em seguida, o jovem fala sobre o luto. Estou com meu coração aflito e sangrando por dentro, com muita dor, e a única palavra que me vem é apenas justiça, porque você não merecia isso. Daniel Souza também menciona as especulações de que a motivação do crime seria um suposto caso extraconjugal do falecido pastor ou ainda abusos sexuais que teriam sido cometidos por ele contra filhas adotivas. Ambas as possibilidades foram prontamente negadas pela viúva deputada federal Flor de Lis. Ainda querem sujar a sua imagem de honra, e isso não podemos deixar, pois sabemos quem o Senhor foi para nós, filhos, principalmente. Sabemos do seu caráter, sabemos da sua generosidade, um homem de Deus e palavra. O que fizeram com você foi a pura covardia, ainda dentro de casa, ainda a tiros. Realmente tentaram arrancar você dessa vida, e infelizmente eles conseguiram. Não consigo acreditar, desabafou o filho do pastor Anderson. Mas o nosso Jesus Cristo não deixa nada escondido. A verdade será descoberta. Quem fez vai pagar por isso, pois a justiça do Senhor não falha, finalizou o rapaz. Realmente muito difícil para um filho entender, né? Somente o Senhor Jesus para poder confortá-lo. Pastores se reúnem com
o Babalaú para debater combate à intolerância religiosa. O combate à intolerância religiosa na Baixada Fluminense proporcionou uma reunião entre o Babalaú Ivanir dos Santos e um grupo de pastores evangélicos das igrejas batistas, luteranas e anglicanas, além de representantes de igrejas pentecostais. O Ministério Público Federal foi o anfitrião do encontro entre os pastores e o presidente da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, Babalaú Ivair dos Santos. A reunião foi realizada na sede do órgão no centro do Rio de Janeiro. De acordo com informações do jornal O Globo, o procurador Júlio José Araújo Júnior mediou o diálogo entre os líderes religiosos. O centro da reunião foi a preocupação com casos de violência envolvendo traficantes da Baixada Fluminense que têm destruído terreiros na região em nome de sua crença. Eles se identificam como evangélicos. A todo, já se contabilizou 20 denúncias em São Gonçalo desde o início do ano. Em Duque de Caxias foram 15 templos fechados à força. Em São João do Meriti e Belford Roxo foram 10 em cada. Para Ivanir dos Santos, os casos podem ser ainda mais numerosos, já que muitos adeptos das religiões afro-brasileiras temem fazer queixas e terminarem sofrendo retaliações dos criminosos. No dia 14 de julho, domingo próximo, será organizada a primeira caminhada contra a intolerância na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. É importante que ocorra na Baixada. Queremos apenas respeito e chamar as pessoas para que querem dialogar. Isso é fundamental para a sociedade brasileira em um momento que há muito ódio. O procurador Araújo Júnior apoia a iniciativa. A intenção é abrir as portas da instituição para garantir que esse diálogo interreligioso contribua para esse combate à intolerância religiosa. Da mesma forma que há papel importante das instituições em combater práticas ilícitas e cobrar políticas públicas. É importante interagir com os diversos segmentos da sociedade para que eles se manifestem e se unam e se articulam em torno de um pacto contra a intolerância religiosa. O respeito acima de tudo. Amém, bênçãos de Deus. Essas foram as notícias do mundo cristão. Informem-se já e orem pelo nosso povo e pelo nosso país. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe a todos.